Mas, enfim, vamos falar de Bolsonaro agora, porque a Heloísa acompanhou de perto o depoimento dele ontem. A gente trouxe alguns detalhes aqui, mas a gente precisa ouvir a análise da Elo. Ele prestou ontem depoimento à Polícia Federal sobre as andanças do filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O deputado licenciado é investigado por supostamente conspirar contra autoridades brasileiras. Bolsonaro contou que enviou 2 milhões ao filho porque a vida nos Estados Unidos, segundo ele, é cara. A transferência foi feita por Pix no dia 13 de maio e o ex-presidente falou com jornalistas logo após o depoimento. Vamos dar uma olhada no que ele disse para depois a gente ouvir a Elo. Mas ele já tinha anunciado que ia ficar lá fora. Resolveu ficar. E daí tem um financiamento do meu filho, não financiamento de qualquer ato ilegal. Pediu para mim, pai, estou com a esposa aqui, uma menina de 4 anos que é minha neta e um garoto de 1 ano que é meu neto. Pode me ajudar? Ajudei. Botei um dinheiro na conta dele, bastante até, tá? E ele está levando a vida dele. Dinheiro limpo, legal, Pix. Eu converso com meu filho de vez em quando. O trabalho que ele faz lá é por democracia no Brasil. Não existe sancionamento de qualquer autoridade aqui ou no mundo por parte do governo americano por lobby, é tudo por fatos. Não adianta ninguém querer jogar para cima dele. Tem microfone na frente. Alguém vir a ser sancionado no Brasil, seja lobby. Não tem lobby, são fatos. Presidente, a estratégia dele de trabalhar para convencer as autoridades americanas a aplicar sanções. Obrigado, Mirna. Vamos lá, gente. Não existe lobby para essas questões. Mas constantes lobby são fatos que atente contra direitos humanos e que atente contra a liberdade de expressão. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais. Tá? Eu botei 2 milhões na conta dele. Ok? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos, repito, de 4 ou de 1 ano de idade. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldades. É bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos pode ser nem tanto, né, 350 mil dólares. Mas eu quero o bem-estar dele e, graças a Deus, eu tive como depositar esse dinheiro na conta dele. Bom, vamos começar por onde? Pelos 350 milhões? Né? Olha, nem é tanto assim. Vai por onde você quiser, porque o absurdo é tão grande, Elo. Vai por onde você quiser. Porque você viu que todo mundo parou aqui, né? Ficou reticências na cara de todo mundo depois desse vídeo, depois dessa fala dele. Vai por onde você quiser. Absurdo. Não, você dizer que 350 mil nem é tanto dinheiro assim, olha, meu amigo, 350 mil é muito mais do que quase todos os americanos ganham por ano, né? Então, o salário nos Estados Unidos muito bom, 120 mil, 150 mil por ano. O cara mandou 350 mil dólares numa tacada. Eu acho que é bom o pessoal que vota nele prestar atenção nesses números. Mas eu achei interessante ele falar que se orgulha muito do que o filho está fazendo. E segundo, que não existe sanção econômica por lobby, só por fatos. Então, você me explique como existe até hoje sanção econômica contra Cuba, 60 anos de sanção econômica contra a Venezuela. Quais são os fatos? Vamos, gente. Aliás, tem uma coisa que eu venho pensando há 103 pila, dias, gente. que é o seguinte, né? Esse pessoal do Bolsonaro, eles eram tão fixados com a ideia de dizer que o governo do Lula ia transformar o Brasil numa Venezuela. Eles estão fazendo um esforço sobre-humano para transformar o Brasil numa Venezuela. O Eduardo Bolsonaro está seguindo o exemplo do Juan Guaidó, que foi para os Estados Unidos, se declarou presidente, nunca foi eleito. Ele está querendo cumprir o mandato dele de longe, lá dos Estados Unidos. É assim, uma piada de mau gosto. Agora, você dizer que não existe sanção adotada a partir de lobby, só existe a lobby. Aliás, toda a política dos Estados Unidos é lobby puro. Você tem empresas contratadas de lobby que se encarregam de traçar projetos de lei que os deputados e senadores apresentam no Congresso. A política dos Estados Unidos é lobby puro, legalizado ainda por cima. Então, o que ele está fazendo nos Estados Unidos é puro lobby. E o Bolsonaro se encontrou aqui no Brasil com aquele sub do Departamento de Estado, e ele deve ter dado boas ideias, né? Porque ele é um venezuelano naturalizado estadunidense. Ele deve ter lembrado do Guaidó quando conversou com o Bolsonaro. Então, eu acho assim que o Bolsonaro, primeiro,
ele admitiu que está financiando o filho, que isso era algo que as autoridades queriam saber. E se o filho está lá com o objetivo número 1, declarado por ele mesmo, né, de buscar sanções contra autoridades brasileiras, de buscar a intervenção dos Estados Unidos contra a nossa democracia, o Bolsonaro está ajudando a financiar esse esforço. Ele colocou $350 mil, R$2 milhões de um dia para o outro na conta do filho. Então, não é pouca coisa. Acho que a Polícia Federal deve ter ficado satisfeita com o depoimento, porque conseguiu colher as informações que precisava, né? Elô, eu anotei algumas coisas sobre essa história. Eu vou começar com a que mais me impactou. Quando você faz um Pix para alguém, Elô, para um dos seus filhos, para um amigo que pediu um Pix para você, você avisa, mas o dinheiro é limpo, viu? Ó, dinheiro é meu, dinheiro... Você faz isso, César? Você avisa que o seu dinheiro é limpo? Gente, meu dinheiro é limpo, eu trabalho, todo mundo sabe. Eu limpei ele! Eu tenho meu emprego. Beijo, Mirna. Obrigado pela super contribuição, querida. Pede seus brindes depois. Agora, se o Bolsonaro precisa alertar que o dinheiro dele é limpo, isso já me levantou Deixa eu tirar aí o rapaz uma questão. Segundo ponto. Não tem 15 dias que o Gilson Machado estava pedindo Pix para o Bolsonaro de novo. Dizendo que dos 17 milhões ele já gastou 8 e está acabando o dinheiro. Bolsonaro está gastando muito dinheiro. Lembrando que o Bolsonaro declarou nas eleições de 2022 patrimônio de 2,4 milhões de reais. Depois ganhou 17 em Pix. E agora diz que o dinheiro já está acabando. Vamos ver. Mas o sanfoneiro está pedindo dinheiro para ele. É isso, está pedindo dinheiro. O Gilson Machado está pedindo dinheiro. Acabou o dinheiro do Bolsonaro. Aparentemente não acabou, né? Se ele tem dinheiro para mandar para o filho, tudo bem. E o último ponto que me chamou... 2 milhões? 2 milhões de reais, Elô. O que mais... E outra coisa que me chamou a atenção, e a última, César, depois para ouvir o seu comentário, eu perguntei para o ChatGPT, Elô, obviamente, já morou nos Estados Unidos, sabe quanto é o custo de vida, a qualidade de vida dos Estados Unidos, perguntei para o ChatGPT. ChatGPT, vou passar 120 dias nos Estados Unidos, que esse é o tempo de licença que o Eduardo Bolsonaro pediu. Ô, William de Luca, para de usar o ChatGPT como Google, cara. para que às vezes as IAs falam merda, bicho. Vamos lembrar. Estou levando vamos, 2 gente, milhões vamos de reais. fechar aqui Dá as pra nossas viver metas. Tranquilamente com esse dinheiro, ChatGPT me falou. Levando 2 milhões de reais, você vai viver muito tranquilamente com qualidade de vida bastante alta. Dá para ficar em hotéis de luxo e alugar mansões. Dá para pagar carro de luxo e contratar motorista. Você poderá aproveitar os melhores passeios e viagens com tranquilidade e ainda sobra dinheiro para você trazer de volta para o Brasil. O ChatGPT está dizendo que o dinheiro que segundo o Bolsonaro mandou... Ainda mais na Flórida, Will. Ainda mais na Flórida, onde é muito mais barato. Você com 250 mil, 300 mil, você compra uma casa, entendeu? Se você vai pagar aluguel... É a desidratação, porque o Gilson, ele fala o seguinte, o sanfoneiro, abre aspas aqui, tá? Vou ler para vocês. Ele fala assim, eu quero dizer que o presidente recebeu na outra campanha 17 milhões, mas já gastou 8. Gastou. Então já começou a desidratar. Por isso a nossa preocupação. Sobrou A gente 9. vai deixar o presidente desidratar? Questiona Gilson Machado, Elô. Faltam 9 milhões ainda tem lá no saldo. Não, menos 2. Ele mandou 2 pro Eduardo agora. 7 milhões. Eu ouvi de um advogado, assim, que muito bem relacionado aqui em Brasília, que somente o advogado Bolsonaro está custando por baixo 5 milhões para a defesa da tentativa de golpe. Só ali são 5 milhões. Então, né, ele está gastando, e está gastando bem com o advogado. Vamos lá, ele já gastou 8, segundo o Gilson. 5 para o advogado, 2 para o Eduardo. Mas ele não tinha falado São do 7. dia do Eduardo antes. Ele não tinha falado. Essa história do Eduardo surgiu agora. Mas o Gilson está falando que dos 17 ele gastou 8. Não está explicando como. A gente que está aqui fazendo conta. Esses 8 pode ser 2 do Eduardo e os 5 do advogado. Ainda tem um voando aí. Mas se a gente tem muito dinheiro... Resolvia 7 na sua vida? Joia, Ô, César, 7 milhões resolvia a sua vida? Agora, nada como ter um amigo pedindo Pix pra você, não é, gente? Você pede, você leva 17 milhões, aí tem agora o seu amigo pedindo Pix pra você. É a Larissa Manoela pedindo Pix pra comprar milho na praia. É verdade, ó. Raiz Rada. Usa pelo menos DeepSeek, pô. Mané usar o ChatGPT, exatamente. Tem que usar o DeepSeek e um brasileiro, pô.
É isso aí. R$103, 200 pessoas nos assistindo, gente. Vamos lá. É quase isso. Sabe o que vale notar também? Mas assim, o ideal é você não usar inteligência artificial como o Google, tá, gente? Não usem. Inteligência artificial é para pegar alguma coisa que você já sabe e automatizar. Que o Eduardo Bolsonaro, mesmo licenciado, ele continua gastando quase o teto da verba de gabinete que ele tem. Só no mês passado ele gastou mais de R$130 mil, tá? Mesmo licenciado. Agora, Elô, eu queria te ouvir, você tem acompanhado esse processo muito de perto. Você acha que o depoimento do Jair Bolsonaro ontem exerce qual função? O complicou um pouco ainda mais? Serviu para atenuar o que quer que seja? Porque, queira ou não, ele confirmou que ele investiu, digamos assim, R$2 milhões no processo do filho dele que está tentando criminalizar um juiz do STF. E a gente sabe que ele é o principal interessado nisso. Como é que você vê isso? Eu acho assim, como eu falei, a Polícia Federal com certeza conseguiu as informações de que necessitava, porque esse inquérito é muito específico. É um inquérito para investigar se o Bolsonaro está participando do esforço que o filho dele está fazendo no exterior para atacar a nossa democracia. E se ele está financiando o filho, claro que ele sempre pode dizer, mas é meu filho, meus netos, eu tenho que ajudar. Claro que ele pode, mas você não ajuda seu filho com 2 milhões. Meu filhinho, mamãe vai te mandar 2 milhões. Então eu acho que sim. Muito. Imagina, se minha mãe tivesse, tadinha. Mas se você consegue... se existe, eu não sei se existe jurisprudência, se legalmente você pode... Mas se o objetivo era mostrar a relação entre os dois e um financiando o outro, o Bolsonaro mesmo disse que financiou e o quanto mandou. Então agora a gente tem que esperar o próximo passo que a Justiça vai dar para explicar essa situação, se vai levar essa investigação mais adiante ou se vai morrer na praia. Mas eu acho que se o objetivo era investigar isso, ele contou o que ele foi chamado para contar e confirmou a suspeita que havia, né? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.